Prazer, eu sou o Luca Leal e você está no meu canal. E no vídeo de hoje nós falaremos de um clássico do cinema. O Pecado Mora ao Lado. Terrorized her. That is, I attempted to terrorize her. Hey, wait a minute! O novaiorquino Richard Sherman despacha a esposa e o filho para passarem férias no Maine. Sozinho em Manhattan, ele acaba conhecendo a nova vizinha do andar de cima, uma linda modelo e atriz. E com isso ele inicia um embate interno entre ser fiel ou não à sua esposa. O longa, lançado em 1955, conta com direção do gênio Billy Wilder, que anteriormente havia dirigido Crepúsculo dos Deuses e posteriormente viria a dirigir outro grande clássico, Se Meu Apartamento Falasse, que por sinal já possui uma crítica aqui no canal. É impossível falar desse filme e não citar logo de cara a grandíssima Marilyn Monroe, que é uma das protagonistas dessa história. E ela é um dos maiores ícones da beleza que Hollywood já produziu em toda a sua história. Usando até uma expressão que o documentário novo sobre a Marilyn Monroe usa lá na Netflix, ela era a pin-up da América. E um dos maiores méritos da direção de Billy Wilder aqui é saber identificar o potencial, o tamanho da presença de sua atriz e explorar isso ao máximo. Ela é tratada como o ícone que realmente ela é, com toda a pompa, com toda a elegância, com todo o glamour. Sua personalidade é marcada por uma delicadeza, mas fundamentalmente uma inocência, que é caricatural, é boba, é algo singelo. Um momento em que isso é evidenciado é a cena em que ela narra quando ficou com o dedão do pé preso dentro da torneira da banheira e ela teve que chamar o encanador. Em momento nenhum ela leva pra maldade, enquanto o personagem que tá ali, o ator que tá ali contracenando com ela, já tá visualizando uma cena muito estranha, pra dizer o mínimo. E aí no finalzinho ela ainda diz que ficou muito envergonhada, aí você imagina, porque ela tava nua, mas na verdade era simplesmente porque ela não tinha pintado as unhas. E toda a sua potência em tela, como ela chama a atenção, gerou uma das cenas mais icônicas, que é a cena que ela tá andando pelas ruas de Nova York e o seu vestido é levantado pelo vento que tá saindo ali de dentro do metrô. Inclusive fica a curiosidade que essa cena, ao ser gravada, estava sendo assistida por milhares de pessoas. E seu parceiro de cena, Tom Ewell, traz um tom bem diferente, a sua personalidade não tem nada a ver com a da Marilyn Monroe, ele destoa demais e talvez seja por isso que eles tenham tanta química, eles se completam. Ele tá constantemente lutando contra os seus instintos, as suas vontades, mas em outros momentos ele se deixa levar, ele aproveita. Ele também é bem mais velho do que a garota que ele tá se relacionando. Ele é uma figura um pouco mais madura, mas isso não o torna sisudo, sério, nada disso. Ele tem o seu charme próprio, inclusive em alguns momentos o seu estilo de atuação me remeteu ao que o Jim Carrey faz, principalmente com as expressões faciais. Claro que aqui é um pouco mais contido. E com isso eu posso já abordar o humor do filme, que é muito presente do começo ao fim. Ele é baseado em dois pilares. Um deles, a quebra de expectativas, e o outro, a extrapolação da realidade, abraçando até mesmo um lado cartunesco. Existe até uma brincadeira com a linguagem do filme que passeia entre diferentes estilos, inclusive ironiza a forma de se fazer cinema naquela época. O uso do próprio protagonista como uma espécie de narrador tem também essa finalidade, esse propósito. Ele o tempo todo está externalizando seus pensamentos e às vezes narrando suas próprias ações.
E a direção não faz a mínima questão de ocultar suas críticas, de ocultar tudo isso que eu falei. O tempo todo ele tá, de fato, querendo trazer uma caricatura da forma com que os americanos exportavam a si mesmos para o mundo. E com isso de exportar a si mesmos, eu tô falando de exportar uma imagem, valores, uma cultura, todo aquele lance que você já deve ter visto na escola com American Way of Life. Até por isso, não é à toa todo aquele visual de cores saturadas, objetos de cena, cenários muito americanos, fora o uso dos planos bem mais abertos e alguns signos, alguns símbolos muito fortes. Como logo que ele chega em casa, esconder a televisão, pegar um refrigerante. A grande diferença aqui é que a gente tem uma desconstrução de tudo isso. Em momento nenhum ele está exaltando essa cultura, essa imagem que os americanos passavam. Just two interior decorators, and you, and of course me. Ele tá aqui mesmo criticando. Inclusive ele fala de toda a questão da propaganda, essa sociedade de consumo, mentiras, uma sociedade de aparências. Isso ainda não falando de como ele explora a moral, as virtudes, os valores e a certa hipocrisia que paira por essa sociedade que se vende como uma bastiã de tudo que é bom e sagrado. E é legal perceber como essa temática volta na filmografia do Billy Wilder. Lá nos anos 60, com o Se Meu Apartamento Falasse, ele aprimora essa discussão, ele avança essa discussão. E agora, já caminhando para os finalmente, eu quero destacar a importância histórica desse filme. Todas essas críticas que eu mencionei são muito legais, são potentes, até hoje é evidente, mas naquela época a gente está falando de plena Guerra Fria. Inclusive, a própria Marilyn Monroe foi taxada de esquerdista em relatórios do FBI, inclusive botando que a atriz tinha relacionamentos, conversava com pessoas que eram abertamente comunistas, inclusive envolvidas com o governo de Fidel Castro em Cuba. Então você tem um filme lançado ali nos anos 55, criticando todo esse sistema, toda essa falsa moralidade que os Estados Unidos vendia como verdadeira, cara, é muito interessante, é muito forte e nos leva a certos questionamentos. Além de, claro, esse filme ter consagrado a atriz, marcado a carreira dela, a própria cena do bueiro ali, do metrô que eu mencionei, se tornou icônica, não tem ninguém que não conheça. O próprio cinema já referenciou essa cena em vários outros filmes. E como todo esse discurso é embalado em um clima gostoso, cara. Esse é um filme leve, muito divertido de se assistir. Você começa e não quer parar. Você não quer que ele termine. Ele flui muito bem. Mérito da montagem, da direção, das atuações, da química desses atores magníficos. E assim eu termino a crítica. Espero que vocês tenham gostado. Se sim, deixa o like, se inscreve no canal ativando o sininho, compartilha com todos os seus amigos e comenta a sua opinião. Eu quero muito saber o que vocês acham de O Pecado Mora ao Lado, esse clássico dos anos 50. E quer ver mais filmes dessa época? Tem uma playlist top aqui no canal. Se você seguir todos os filmes que estão lá, você já vai ter uma bagagem sensacional. Um beijo, galera. Um forte abraço, valeu, falou e fui!